E aí pessoal, beleza? Aqui é Totti Cavalcante, seguindo com o tutorial de Golang, a gente vai ver métodos nessa aula. Eu peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês, caso vocês curtam os tutoriais aqui do Código Fluente, se inscreva aqui por esses links de afiliados que eu deixo para vocês, na Hosting DigitalOcean e One.com, que é o link da Digital Innovation, tem vários cursos, bootcamps de graça lá, bem legais, aqui links de comunidades, meu GitHub, pode me seguir se quiser. Pode me adicionar aqui no LinkedIn também se quiser. Aqui são meus canais no YouTube, aqui o canal do Código Fluente, os outros são canais de música, aqui um Pix para doações. Quem quiser ajudar aqui o Código Fluente, aqui é o código do Pix, e lá embaixo também tem um link para doações. E é isso, vamos lá. Go suporta métodos definidos em structs, em estruturas. Aqui a gente está criando uma estrutura, né, um struct do tipo rect, retângulo. Aqui a gente dá o nome que quiser, né? Eu estou chamando de rect. Poderia colocar retângulo se eu quisesse. E a estrutura retângulo, ela tem uma largura e uma altura, ambas do tipo int, do tipo inteiro. O método área tem um tipo receptor, asterisco rect. Isso aqui é um ponteiro, né? Ou seja, um ponteiro para uma estrutura rect de retângulo. Então, esse método aqui, área, ela recebe um ponteiro para uma estrutura do tipo retângulo, né, rect, que vai ficar nessa variável r. E ela retorna um inteiro, que é o resultado dessa conta aqui, ó. Ele vai pegar essa estrutura, né, r, né, você pode pensar como um objeto, mas você vai pegar esse cara, essa variável está apontando para essa estrutura rect, que tem uma largura e uma altura, e ele está multiplicando aqui e retorna o resultado dessa conta. Os métodos podem ser definidos para tipos de ponteiro ou cópia de valor. Aqui um exemplo de um receptor por cópia de valor. Está vendo que aqui ó, o rect não tem o asterisco? Então, na verdade, a gente está passando uma cópia. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu chamar a perinha aqui embaixo, eu estou passando uma cópia desse cara daqui. Só que isso não é muito eficiente em termos de memória. Por quê? Porque quando a gente tem um tipo assim, complexo, né, feito internamente de vários tipos básicos, né, como se fossem vários campos, então aqui a gente tem, nessa estrutura rect, a gente tem a largura e a altura. A gente poderia ter outros campos também, poderia ser outro objeto, né, com campos com string, com floats, com booleano, né, poderia ser uma estrutura mais complexa. Nesse caso aqui, são só dois campos, né, a gente está usando só duas variáveis básicas do tipo inteiro para representar a largura e a altura, né. Então, quando você tem um objeto qualquer, né, uma estrutura, um objeto que agrupa vários valores básicos, né, várias variáveis internas com tipos básicos, float, int, caractere, string, listas, enfim. Não vale a pena você passar por cópia, porque você vai desperdiçar memória. Então não é eficiente em termos de memória. Então por isso que a gente é preferível que a gente passe por ponteiro, da forma como está aqui, e não assim como a gente está passando aqui no perim. Aí dentro da main a gente tem essa parte do código aqui. Aqui a gente está criando, está instanciando na memória um retângulo, né, com a largura de 10 e a altura de 5 e atribuindo essa variável r. Né. Então a estrutura ela passa a ter um endereço de memória que r está apontando para ele, né, para esses valores aqui. Aqui a gente imprime área, dois pontos, espaço e o resultado que vai voltar do método área, tá aqui, que recebe um ponteiro para um rect, e esse ponteiro é para esse cara daqui, então ele vai retornar aqui 10 vezes 5, né, 50, e aqui o perim, né, perímetro, perim, dois pontos, não coloquei aqui espaço, acho que vou colocar aqui perímetro, espera aí, vou modificar aqui, deixa eu dar um refresh aqui, vou corrigir aqui.
Corrigi não, alterei, né? Porque não foi uma correção, foi uma alteração. Opa, não pegou aqui? Na verdade aqui eu não tinha colocado nessa parte de baixo do código. Então tem essa parte aqui também que eu não corrigi. Deixa eu corrigir. Beleza, deixa eu corrigir isso daqui rapidinho. Refresh aqui. Beleza, só para ficar mais explicadinho aqui. Então a gente estava aqui, né? Então aqui a gente vai imprimir perímetro, espaço e aí chama a perim a partir do R, dessa variável aqui. Então perim vai ser chamada passando para o width do retângulo 10 e para a altura height 5. E aí ele vai fazer essa conta aqui. 2 vezes 10, 20, mais 2 vezes 5, 10, 30. E aí ele vai retornar 30. Por isso o tipo de retorno é int, porque ele vai retornar um inteiro. É isso, são dois prints aqui. Aqui essa variável RP, ela vai apontar para onde o R está apontando, ou seja, para esse cara daqui, para esse retângulo que tem largura 10 e altura 5. Então isso aqui é o endereço de memória de R, né? O RP ele vai apontar exatamente para onde o R está apontando. E o R está apontando para quem? Está apontando para esse cara daqui, né? E através desse ponteiro RP, né, que está apontando para onde R aponta, a gente vai chamar área, que na verdade é a mesma área desse cara daqui, né? Que é o método área, né? Passando exatamente isso daqui, né? R não está apontando para esse cara daqui, que tem a largura 10 e altura 5. RP, como está apontando para o endereço de R, automaticamente está apontando para esse mesmo cara. E daí ele vai chamar o área e vai trazer o mesmo resultado, né, através dele, né, RP ponto, e aqui RP ponto também para chamar o perim, né? Aqui ele chama a área e aqui o perim. E aqui é o código completo. Eu vou mostrar no código, eu fiz umas alterações. Melhor mostrar aqui no Sublime. Que foi, eu coloquei uns prints aqui para a gente ver o endereço de memória de cada variável e entender melhor essa coisa do ponteiro, né? Deixa eu aumentar aqui para a gente ver o código todo. Beleza. Então tá aqui. Aqui, ó, ele vai imprimir o endereço de memória de R aqui dentro do método área, né? Aqui dentro do método perim, aqui dentro da main. Só para a gente ver. Então vamos executar o código para ficar melhor de ver. Então, olha lá. Vou colocar assim para ficar melhor. Então, endereço de R, né, da variável R, dentro da main. Está aqui, ó, 140B0. Está aqui, ó, esse print daqui da linha 26, ó, né? Está imprimindo o endereço de memória dessa variável que a gente criou aqui na linha 25, que é exatamente o retângulo de largura 10 e altura 5. Então o R está apontando para esse cara, para essa struct que a gente criou aqui em cima, que tem essas duas variáveis internas, que eu atribuí 10 e 5 e criei e joguei para essa variável R que está apontando para essa estrutura com esses valores. E o endereço dessa estrutura que R está apontando é esse cara daqui, 140B0, aqui, ó, no final. Quando a gente chama aqui, ó, esse endereço de R dentro da área, né, do método área. Ó, veja que o endereço é igual, 140B0. Por quê? Porque aqui no área eu estou recebendo um ponteiro, tá vendo? Asterisco rect. Esse R é um ponteiro para esse R daqui.
Não é uma cópia, é um ponteiro, tá? Por isso que ele imprimiu aqui o mesmo endereço de memória. Aqui ele trouxe o resultado da volta aqui do área. Ele multiplicou 10 vezes 5, né? 50, aqui o resultado. Aqui é o endereço de R dentro da perim, tá vendo? Ó? 140B. Aliás, 140D0. Né? Se fosse B seria igual, e não é. Por que não é igual? Porque aqui na perim, o rect, ó, tá vendo? Não é um ponteiro. Então o que chega, na verdade, é uma cópia desse R. Né? Então daí o problema de memória que eu falei. 140D0 e não B0. Né? Na área, o mesmo endereço do R da main, ó, tá vendo? B0 no final. Aqui na perim, ó, D0, tá? E aí aqui a gente tem embaixo a chamada através desse ponteiro aqui da linha 36. Então a gente criou o ponteiro chamado RP, ele vai apontar para R, para o endereço de memória de R, né? R é uma variável que aponta para esse retângulo de largura 10 e altura 5. Né? Ele tem um endereço de memória que está apontando para esses valores aqui dessa estrutura, né? Que a gente criou. E o RP está apontando para o endereço desse cara. Automaticamente está apontando aqui para esse retângulo de altura 10 aliás, de largura 10 e altura 5. Né? Então o RP é um ponteiro para R. Né? E aí eu posso, através desse ponteiro, chamar os métodos área e perim também, do mesmo jeito. Né? E aqui, ó, endereço de R dentro da área, ó, 140B0. Né? E o perim já é outro endereço aqui, ó, porque o perim ele não recebe um ponteiro, ele está recebendo por valor. Então ele recebe uma cópia. Né? Então ele vai estar sempre recebendo com um endereço diferente aqui. Né? Se a gente colocasse um asterisco aqui, ele ia receber com o mesmo endereço. Seria a forma mais eficiente, como eu falei, porque aqui, da forma como está, sem receber por ponteiro, está recebendo por valor, ele está fazendo uma cópia desse cara aqui que a gente está criando na linha 25. Né? Então, cópias de objetos ou entidades que não são tipos simples, não é jogo usar em computação. É melhor você passar ponteiro. Né? Então é isso. Por essa aula é só, fico por aqui. Se tiverem curtido, divulguem nas redes sociais de vocês. Passem lá no Código Fluente no Facebook lá para dar um joinha. Se inscrevam aqui por esses links de afiliados. É isso. Valeu. Façam doações, né? Tem aquele link aqui embaixo, tem lá o Pix. Façam doações. É isso. Valeu. Obrigado. Até a próxima e bons estudos.